por falar em censura e para provar que o Brasil já é uma ditadura, a Jovem Pan, o veículo que mais vinha crescendo, porque tinha gente séria, corajosa, independente, vários que estão hoje no quadro da Oeste, Sem Filtro, eu, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, o Augusto Nunes e companhia. Braddock, estamos lá, eu, o Salles, o Vitor Brown apresentando. A turma foi procurando espaços que tivessem coragem de defender a liberdade do comentarista de opinar. Na Jovem Pan isso acabou. Acabou. E eu tô com insiders, né, de gente lá dentro. Um me disse: Rodrigo, eu vi o seu vídeo sobre esse assunto no Braddock e a coisa está pior do que você pensa. É explícito que não pode falar nome de ministro, não pode falar da pauta do STF, tem que evitar. Essa pessoa está pensando em picar a mula do país. Um outro, eu levei os únicos comentaristas que prestam lá, porque a turma toda debandou. Eu que levei. Eles reconhecem isso. E pelo menos um deles eu sei que está falando assim, cara, será que fica para ocupar o espaço e tudo? Ou é melhor sair logo antes da barca afundar de vez? Porque, make no mistake, a barca está afundando. O advogado do Bolsonaro foi falar da censura que a própria Jovem Pan sofreu e foi censurado da maneira mais constrangedora que eu já vi no jornalismo. É o Capês, né? Que teve que fazer o trabalho sujo por conta do ponto. Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina. Quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas. É o momento talvez mais constrangedor do jornalismo brasileiro. Tutinha, eu não vou nem jogar pedra, eu não vou chamar de covarde, porque eu sei que o Alexandre de Moraes te convocou na salinha dele, eu sei. Não foi você que me contou, só estavam vocês dois, mas eu sei. Eu tenho minhas fontes. Eu sei também que exigiram a minha cabeça, a da Zoe Martins, a do Paulo Figueiredo, e vocês tiveram que entregar. Eu vou usar esse caso vergonhoso para mostrar onde o Brasil está. A Jovem Pan estava incomodando a Globo, o sistema, dando liberdade para gente como eu e outros. E teve que sucumbir com pressão até do Ministério Público. Desfez o acordo com a Jovem Pan Bauru. Nasce, então, a Rádio Auriverde. Na hora que eu vi a notícia e o pronunciamento do Pitoli, eu mandei mensagem para ele. Falei, quero ser comentarista da tua rádio de qualquer jeito. Vou te ajudar nessa. Ele é muito grato até hoje, porque eu fui o primeiro. E dei força, porque eu não suporto ver injustiça e covardia, de certa forma. E a Jovem Pan já mostrou no passado que gosta de uma covardia, sim. Quando eu fui cancelado, os senadores ligaram pedindo cabeça, tudo, me demitiram, né? Sob o caso Mariana Ferrer, que nem era do que eu falava, e emitiram uma nota canalha, dizendo que a Jovem Pan não concordava com a minha fala sobre o assunto, me jogando na cova do leão. Depois o Tutinha falou, quando a poeira baixar, e aí me recontratou. Aí ficava me colocando para discutir com um Dirceuzinho para dar audiência, com falácias pipérnicas, com um bando de gente que, enfim,
Não é arrogância, mas não está no mesmo nível de debate, porque deve ter algum esquerdista inteligente por aí. Não são esses. Então, era, além de tudo, muito cansativo, né? Eu não sinto nenhuma saudade. Mas é vergonhoso o que está acontecendo com a Jovem Pan, com o Brasil. É a prova de que a ditadura foi instaurada. Por falar em Paulo Figueiredo, um dos que foram cancelados aí junto comigo, e do advogado do Bolsonaro, o Paulo entrevistou o advogado, porque não vai interromper e falar o que o ponto está dizendo aqui? Interrompeu, acabou o tempo, mas vai ter mais tempo depois, mas outros assuntos. Numa das respostas, ele fala uma coisa interessante sobre o telefone celular do Mauro Cid. Um dos investigados que foi indiciado nos autos dos presentes, o foi por conta, de uma maneira absurda, por conta de um excerto de uma conversa do Coronel Cid. Nós pegamos o celular dele, que não tinha sido apreendido, e fomos olhar, a conversa era completamente outra. Então a gente não pode se arrimar nessa narrativa construída a partir de excertos de conversas descontextualizadas. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo mesmo. A gente sabe o que a Polícia Federal e o STF têm feito. O caso do Felipe Martins é o mais escandaloso de todos. Discurso encontrado pela PF contraria todas as acusações, diz a defesa de Felipe Martins. Mesmo considerando essa eleição ilegítima, dizia um trecho do texto atribuído ao Felipe Martins que o Bolsonaro não leu. Mesmo considerando essa eleição ilegítima, não irei contestá-la. Meu amor pelo país e pelo povo brasileiro está acima de tudo. Seguirei firme em meu compromisso com nossa nação e lutarei desde o primeiro dia contra um governo que considero ilegítimo e sem condições morais de governar nosso país. O que há de golpe se não ia contestar o resultado, ainda que ilegítimo? É evidente que o discurso, embora duro e marcado por uma forte retórica política, própria de quem se preparava para liderar a oposição no futuro governo, nada tem de golpista, diz a defesa. O discurso, aliás, é bem menos agressivo do que outras manifestações políticas da história recente, promovidas pelo próprio PT, contra todos os presidentes eleitos, quando não era do PT. A defesa também questiona o fato de o discurso não ter sido incluído no relatório final. Isso levanta uma questão seríssima. Estaria a Polícia Federal selecionando provas de forma parcial, omitindo documentos que inocentam um investigado? Chama-se cherry picking. Você vai selecionando a dedo o que você quer usar para criar uma narrativa. E é o que a Polícia Federal tem feito até aqui. Essa que virou uma ala alexandrina dentro da Polícia Federal. Uma Gestapo. Um bando de jagunços do ditador. Será que a polícia vai investigar a fundo esse caso muito estranho que a Janja já melou toda a narrativa quando disse que um bestão se matou com fogos de artifício? Porque o Globo continua insistindo em homem-bomba, né? Agora morreu Daiane Dias, ex-esposa do homem-bomba, que atacou o STF. Não era um homem-bomba e não atacou o STF. Era um homem com fogos de artifício atacando uma estátua. E a ex-mulher dele ateou fogo na própria casa e dias depois agora veio a óbito. Esse caso começa a ficar meio House of Cards demais, até para o meu gosto, que odeia uma teoria da conspiração. O que está por trás disso? Enquanto isso, temos vários presos políticos, essa é a prioridade número 1 do país. Paulo Briguet, na sua coluna da Gazeta do Povo, anistia um caminho para a salvação do país, e ele toca num ponto muito interessante. Ao salvar a vida dessas pessoas, impedimos o colapso total do país, porque o destino dos presos de 8 de janeiro será o nosso destino, como nação, e a sua ruína será a ruína de toda a nação. Tem um dos amigos do Briguet que está foragido na Argentina, até porque estão prendendo vários lá, né? Que disse: eu prefiro morrer do que voltar
para aquele inferno, eu vi o Clesão morrer na minha frente. Enquanto isso, a família Mantovani pede perdão ao Todo-Poderoso, se ajoelha em praça pública, se deixa se imolar e levar 100 chibatadas pelo Xerxes Alexandrino para que possa ter paz e liberdade. STF encerra processo sobre ofensas ao ministro Alexandre de Moraes, supostas ofensas, em Roma, após confissão sob tortura e ameaça e chantagem da família. Eu fiz o comentário óbvio que muita gente fez. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Essas não aparecem. Essas não vazam. O resumo da ópera está aqui, meus amigos. Vou escrever aqui para que fique registrado para posteridade. John Peters resumiu. Posteridade. A atual composição do STF conseguirá fazer o que nem mesmo o PT, 16 anos no poder, conseguiu: quebrar o Brasil. O mundo tolera governo de esquerda, até mesmo os mais perdulários. Afinal, a alternância de poder acaba equilibrando a balança, porque a direita vai lá depois limpar a sujeira deixada pela esquerda. Mas há uma linha que, uma vez cruzada, lascou. Estamos ferrados, como diria o Meto. Essa linha foi observada na Venezuela, na Nicarágua e no Brasil em 2019, quando soltaram o ladrão, descondenaram ele, o tornaram elegível no malabarismo ridículo e o colocaram de volta à cena do crime. Nós derrotamos o bolsonarismo. A destruição das Forças Armadas também faz parte desse pacote e está em curso. Uma vez que um país seja considerado totalitário, com processo democrático sem transparência, tendo presos políticos, exilados, perseguidos, jornalistas censurados, o fluxo de dinheiro começa a cessar, buscando lugar mais estável. E aí, meus amigos, ferrou. O Brasil cada vez mais fechado e isolado do mundo. Quem viveu nos anos 80, e eu lembro bem, sabe o que isso significa. Atraso, não só econômico, como tecnológico, dificuldade de acesso a produtos importados, pária global e por aí vai. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, não por culpa sua, né? A menos que você considere a culpa dele ter sido, enfim, frouxo para seguir adiante com tal golpe que não era golpe, era uma análise do artigo 142 da Constituição, mas a situação, assim como eu não jogo pedras na Jovem Pan, pela situação, né? Eu não vou jogar pedras em Jair Bolsonaro. Ele corre muitos riscos e sozinho enfrentou muita coisa. Mas é humilhante ver essa situação. É óbvio que é humilhante. O ministro Alexandre de Moraes autorizou somente às quase 2 da tarde a ida de Jair Bolsonaro ao velório da mãe de Valdemar Neto, presidente do PL. Pelo horário, Bolsonaro ficou impedido de comparecer. O seu advogado, ele agradece a liminar e peticiona no sentido de comparecer à missa de 7º dia. É humilhante isso. Michele foi representando o ex-presidente numa hora de empatia em relação ao presidente do partido. E o Gilmar Mendes, que não para de dar entrevista, diz que Curitiba é uma porcaria, né? Basicamente isso. Gilmar Mendes diz que tem má fama por conta da República de Curitiba, do Moro e do Deltan. Deltan respondeu à altura, né? A mais recente polêmica do Gilmar é isso aí, né? Enquanto Gilmar continua a atacar em surtos coléricos Curitiba e seus habitantes devido ao ódio pela Lava Jato, a cidade foi eleita nesse ano a melhor capital para se viver. Não existe república melhor. E ele retorna a indicação de Gilmar Mendes lá para o STF lá atrás, quando o jurista Dalmo Dallari disse Gilmar Mendes no Supremo é a degradação do judiciário brasileiro. Que profético. Que profético. Por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Nos vemos logo mais no Braddock Show.
Alexandre de Moraes suspende nomeação de Ramagem para diretor da Polícia Federal. Moraes manda prender Roberto Jefferson independentemente do horário. Alexandre de Moraes abre inquérito e manda investigar diretores do Google e do Telegram. STF abre inquérito contra Alan dos Santos por suposta conversa forjada. Réus do 8 de janeiro, Moraes vota pela condenação de dona de casa de 57 anos a 14 anos de prisão. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele no TSE, mostra relatório. Alexandre de Moraes manda derrubar perfis de jornalistas bolsonaristas. Moraes determinou derrubada de 168 perfis nas redes, além de prisões e buscas. Moraes manda prender mais de 200 envolvidos no 8 de janeiro. STF derruba perdão da pena de Daniel Silveira, concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-assessor de Bolsonaro está preso por viagem que não existiu. Defesa aponta abusos do STF. Olá a todos, quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.